Existe uma contradição fascinante no coração da filosofia estoica que poucos percebem. Marco Aurélio, o imperador filósofo que escreveu sobre desapego e simplicidade, gastava mais tempo se preparando pela manhã do que a maioria dos CEOs modernos. Sêneca, que pregava sobre a futilidade das riquezas materiais, mantinha uma toga impecável e nunca aparecia em público sem estar perfeitamente apresentável. Epicteto, que foi literalmente um escravo, dizia que mesmo quando você não possui nada, ainda pode possuir sua dignidade através de como você se apresenta. Isso não é hipocrisia, é algo muito mais profundo. E se eu te dissesse que os estoicos entendiam algo sobre aparência e autocuidado que nossa sociedade moderna completamente esqueceu? Algo que pode transformar radicalmente como você é visto, como você se sente e as oportunidades que aparecem na sua vida. Nos próximos minutos, vou te mostrar por que negligenciar sua aparência não te torna mais filosófico, apenas te torna menos efetivo. Vou revelar o sistema completo que os estoicos usavam para transformar o autocuidado em uma prática de virtude. E vou te dar um método passo a passo que você pode implementar já amanhã de manhã. Antes de começarmos, preciso te pedir uma coisa. Se este conteúdo te ajudar, se fizer sentido, deixe seu like agora. Não depois, agora. Porque isso me mostra que vale a pena continuar produzindo este tipo de material profundo. É literalmente um segundo do seu tempo que faz toda a diferença para o canal. Vivemos em uma época esquizofrênica quando se trata de aparência. Por um lado, somos bombardeados com mensagens de seja você mesmo. O que importa é o interior. Autenticidade acima de tudo. Por outro, vivemos na era do Instagram, do personal branding, da primeira impressão digital. Essa contradição cria uma paralisia. Você se sente culpado por cuidar da aparência porque parece superficial. Mas você se sente frustrado quando não é levado a sério porque não se apresentou bem. É um jogo sem vitória. Deixa eu te contar uma história que ilustra perfeitamente isso. Tem um amigo meu, vamos chamar ele de Rafael. Rafael é brilhante, programador excepcional, leitor voraz de filosofia, uma das pessoas mais inteligentes que conheço. Durante anos, ele tinha orgulho de ser autêntico. Isso significava cabelo bagunçado, barba sem forma, camisetas antigas, tênis gastos. Quem me julgar pela aparência não merece meu tempo, ele dizia. Rafael passou 5 anos na mesma posição júnior, enquanto colegas menos talentosos eram promovidos. Ele apresentou uma ideia revolucionária em uma reunião e foi ignorado. 3 meses depois, um colega apresentou a mesma ideia, vestindo terno, e recebeu elogios e um bônus. Até que aconteceu algo que mudou tudo. Rafael foi a um funeral de um tio distante. Ele não tinha roupa apropriada, então pegou emprestado um terno de um primo. Pela primeira vez em anos, ele se viu no espelho completamente arrumado. E algo estranho aconteceu. Ele não se reconheceu. Não porque parecia outra pessoa, mas porque pela primeira vez em muito tempo, ele parecia alguém que se respeitava. Aquela imagem ficou na cabeça dele. 2 semanas depois, Rafael investiu em algumas roupas decentes. Começou a se arrumar para o trabalho. Nada exagerado, apenas apresentável. Em 3 meses, ele foi promovido. Em 6 meses, estava liderando um projeto importante. Em 1 ano, tinha dobrado seu salário. As habilidades dele mudaram? Não. A inteligência? Não. O que mudou foi como as pessoas o viam. E mais importante, como ele se via. Mas aqui está a parte que mais me fascina. Rafael me disse algo profundo. Eu percebi que minha autenticidade era só preguiça disfarçada de princípio. Eu estava me escondendo atrás da desculpa de ser profundo, para evitar fazer o trabalho de me preparar. Isso é brutal, mas verdadeiro para muitos de nós. Quantas vezes usamos autenticidade
como desculpa para não fazer o esforço. Quantas oportunidades perdemos porque confundimos desleixo com profundidade? A pesquisa neurocientífica moderna confirma algo que os estoicos já sabiam há 2000 anos. Nosso cérebro processa informação visual em 13 milissegundos. Em menos de 1 segundo, já formamos uma impressão completa de uma pessoa. E essa impressão tem 3 componentes principais: competência, confiabilidade e atratividade. Estudos da Universidade de Harvard mostram que 65% da nossa primeira impressão vem da linguagem corporal e aparência. Apenas 35% vem do que você realmente diz. Isso significa que se você chega a uma reunião importante com aparência negligenciada, você já perdeu 2/3 da batalha antes de abrir a boca. Mas isso é injusto. Você pode estar pensando: concordo completamente. É totalmente injusto. Também é completamente real. E aqui está onde o estoicismo te salva. Os estoicos não viviam no mundo como ele deveria ser. Eles viviam no mundo como ele é. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre aceitar a natureza humana como ela é, não como gostaríamos que fosse. Ele sabia que as pessoas julgam pela aparência. Ele poderia ter reclamado sobre isso, poderia ter se rebelado contra isso. Mas em vez disso, ele trabalhou dentro dessa realidade. E tem mais. Ele não só aceitava essa realidade, ele a usava estrategicamente. Quando Marco Aurélio tinha que resolver disputas no Senado, ele se vestia de uma forma. Quando visitava as tropas na fronteira, de outra. Quando recebia embaixadores estrangeiros, de outra ainda. Não porque ele era diferentes pessoas, mas porque ele entendia que contextos diferentes requerem apresentações diferentes. Isso não é ser falso. Isso é ser estratégico. É a diferença entre negar a realidade e trabalhar habilmente dentro dela. Deixa eu te dar outro exemplo histórico poderoso. Catão, o jovem, era conhecido por sua integridade absoluta. Ele era tão rigoroso em seus princípios que se tornou um símbolo de virtude em Roma. E sabe como ele se apresentava? Impecavelmente. Sempre. Tinha gente que o criticava. Catão, você prega simplicidade, mas usa togas caras. A resposta dele era genial. Eu uso o que é apropriado para minha posição. Mas se tudo me fosse tirado amanhã, eu manteria a mesma virtude em trapos. Entendeu a diferença? Não é sobre ter ou não ter. É sobre sua relação com as coisas. Você pode se cuidar sem ser vaidoso. Você pode se apresentar bem sem ser superficial. A questão é: você controla sua aparência ou ela te controla? Agora vamos destruir um mito que precisa morrer. A ideia de que os filósofos estoicos eram ascetas descuidados, vivendo em simplicidade extrema. Isso é uma caricatura ridícula que não tem nada a ver com a realidade histórica. Marco Aurélio era imperador de Roma. Todos os dias, ele passava por um ritual elaborado de preparação. Barbeiro pessoal, roupas cuidadosamente escolhidas, armadura polida quando necessário. Ele não fazia isso por vaidade. Fazia porque entendia algo fundamental sobre poder e influência. Quando Marco Aurélio aparecia no Senado, ele não estava apenas representando a si mesmo. Ele estava representando o império inteiro. Sua aparência comunicava estabilidade, ordem, autoridade. Se ele aparecesse desleixado, isso sinalizaria fraqueza, caos, falta de controle. Ele escreveu em suas meditações: tudo o que faço deve ser feito com propósito e direcionado ao bem comum. Sua apresentação pessoal estava incluída nisso. Não era sobre ego, era sobre efetividade. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma. Tinha múltiplas propriedades, roupas finas, apresentação impecável. Quando criticado por isso, ele respondeu com algo genial: eu tenho riquezas, mas elas não me têm. Eu uso o que tenho para me apresentar ao mundo com dignidade. Mas se tudo isso desaparecesse amanhã, meu caráter permaneceria intacto.
Essa é a chave. Não é sobre ter ou não ter. É sobre dependência emocional. Você pode ter coisas boas e usá-las bem sem estar apegado a elas. Você pode se vestir bem sem que sua identidade dependa disso. Sêneca tinha um teste interessante para isso. Regularmente, ele passava dias vivendo com o mínimo absoluto. Comida simples, roupa simples, cama dura. Por quê? Para provar a si mesmo que ele poderia viver assim se necessário. Para garantir que seu conforto era uma escolha, não uma necessidade emocional. Você poderia fazer o mesmo. De vez em quando, vista-se com o mínimo. Prove a si mesmo que você pode. Isso remove o apego, enquanto mantém a prática estratégica de normalmente se apresentar bem. Até Epicteto, que passou anos como escravo, enfatizava a importância da apresentação pessoal. Ele dizia: cuide bem do seu corpo, mesmo que você não possua nada além dele, porque mesmo um escravo pode ter dignidade na forma como se porta. Pensa na profundidade disso. Epicteto, literalmente, não possuía nada. Ele era propriedade de outra pessoa. Mas mesmo assim, ele mantinha dignidade através de higiene, postura, cuidado com sua apresentação. Por quê? Porque ele entendia que isso era uma das poucas coisas sob seu controle. E isso nos leva ao conceito estoico mais fundamental de todos: a dicotomia do controle. Existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Sabedoria é focar nas primeiras e aceitar as segundas. Sua aparência está sob seu controle? Sim. Você pode escolher se arrumar ou não. Você pode escolher cuidar de sua higiene ou não. Você pode escolher sua postura ou não. Essas são escolhas totalmente suas. O que as pessoas pensam sobre você está sob seu controle? Não. Você pode influenciar, mas não controlar. Algumas pessoas vão te julgar negativamente, não importa o que você faça. Outras vão te admirar. Isso está fora do seu controle. Mas aqui está o ponto crucial. Embora você não controle o que as pessoas pensam, você controla a probabilidade. Se você se apresenta bem, você aumenta a probabilidade de ser levado a sério. Não garante, mas aumenta. É como um arqueiro. Ele controla sua postura, sua mira, a tensão do arco. Ele não controla o vento, a chuva, se a flecha vai acertar exatamente no alvo. Mas se ele foca no que controla, suas chances de acertar aumentam dramaticamente. Sua aparência é sua postura como arqueiro na vida. Foque nela e você aumenta suas chances de sucesso em tudo mais. Agora, os estoicos tinham um conceito genial que poucos entendem completamente. Preferíveis, indiferentes. Deixa eu explicar, porque isso vai mudar completamente como você vê esta questão. Os estoicos dividiam todas as coisas em 3 categorias. Primeiro, coisas verdadeiramente boas: virtude, sabedoria, justiça, coragem, autocontrole. Segundo, coisas verdadeiramente más: vícios, injustiça, covardia, descontrole. Terceiro, coisas indiferentes: tudo mais, incluindo riqueza, saúde, reputação e, sim, aparência. Agora muita gente para aqui e pensa: ah, então aparência é indiferente, não importa. Errado. Porque dentro das coisas indiferentes, os estoicos faziam outra distinção crucial: indiferentes preferíveis e indiferentes não preferíveis. Saúde é indiferente no sentido de que não te torna moralmente melhor. Mas é preferível estar saudável do que doente. Riqueza é indiferente no sentido de que não te torna virtuoso. Mas é preferível ter recursos do que passar necessidade. E aparência? Também é indiferente, mas é preferível se apresentar bem do que negligenciado. Por quê? Porque embora essas coisas não definam seu valor moral, elas afetam sua capacidade de viver bem e servir aos outros. Um médico doente pode ainda ser virtuoso, mas será menos efetivo. Um professor pobre pode ainda ensinar sabedoria, mas terá mais dificuldades.
Uma pessoa mal apresentada pode ainda ter caráter profundo, mas será menos ouvida. É como ter um carro bom versus um carro ruim. O carro não define se você é uma boa pessoa, mas é objetivamente melhor ter um carro que funciona do que um que quebra todo dia. Não por questão moral, mas por questão prática. Mesma coisa com a aparência. Ela não define seu valor como ser humano, mas negligenciá-la é uma autossabotagem desnecessária. É como ter um carro funcional, mas recusar-se a colocar gasolina por princípio. Marco Aurélio ilustra isso perfeitamente em uma passagem das Meditações. Ele escreve: "Não desperdices o restante da tua vida com pensamentos sobre os outros, a não ser que vises a algum bem comum." Tradução: não fique obcecado com a opinião alheia, mas se sua apresentação pode abrir portas que te permitem servir melhor, realizar mais, contribuir mais, então é um bem comum cuidar dela. Ele continua: "Quando acordares pela manhã, pensa: hoje vou encontrar pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas, antissociais. Tudo isso acontece porque elas não distinguem o bem do mal. Mas eu entendo a natureza do bem e do mal. Aplicando isso à aparência, você vai encontrar pessoas que te julgam superficialmente. Isso acontece porque elas não entendem virtude profunda. Mas você entende. E exatamente porque você entende, você não vai se sabotar desnecessariamente." Deixa eu te contar outra história histórica poderosa que ilustra isso. Musônio Rufo, professor de Epicteto, uma vez foi banido de Roma por questões políticas. Ele foi forçado a viver em uma ilha remota, em condições difíceis. Sabe o que ele fez? Mesmo ali, em exílio, ele mantinha sua dignidade pessoal. Ele cuidava de sua aparência tanto quanto possível, com os recursos limitados que tinha. Não porque havia alguém importante para impressionar, porque isso era parte de seu autorrespeito. Quando perguntado por que ele se importava com isso em exílio, ele respondeu: "Porque eu não estou em exílio de mim mesmo. Eu ainda mereço meu próprio respeito." Isso é profundo. Autorrespeito não depende de circunstâncias externas. Se você se respeita, você se cuida. Ponto final. Agora vamos mergulhar em algo ainda mais profundo. Existe uma conexão psicológica poderosa entre como você se cuida externamente e como você se sente internamente. Os estoicos entendiam isso intuitivamente, e a neurociência moderna está comprovando. Quando você acorda de manhã e se arruma bem, algo acontece no seu cérebro. Você não está apenas mudando sua aparência externa. Você está enviando sinais para seu sistema nervoso. Você está dizendo ao seu cérebro: hoje importa, eu importo. Estou me preparando para algo significativo. Existe um fenômeno psicológico chamado Enclothed Cognition, cognição vestida. Estudos mostram que a roupa que você usa literalmente afeta seu desempenho cognitivo. Em um experimento famoso da Northwestern University, participantes que usaram jaleco de médico tiveram melhor desempenho em tarefas que requeriam atenção do que aqueles que usaram roupas casuais. Mas não era apenas usar o jaleco. Os pesquisadores dividiram os participantes em dois grupos. Ambos usaram o mesmo jaleco branco, mas a um grupo disseram que era jaleco de médico, ao outro disseram que era jaleco de pintor. O grupo que pensou estar usando jaleco de médico teve desempenho significativamente melhor. O que isso significa? Significa que não é apenas a roupa física. É o significado que você atribui ao que está vestindo. É a identidade que você assume quando se prepara. Marco Aurélio entendia isso perfeitamente. Ele tinha um ritual que chamava de vestir a armadura do imperador. Não era apenas colocar as roupas imperiais. Era um processo de transformação mental. Ele se perguntava: quem eu preciso ser hoje? E então se vestia como essa pessoa. Isso não é falsidade, é preparação intencional.
É a diferença entre deixar sua identidade ao acaso e conscientemente escolher quem você vai ser. Pense em atletas de elite. Por que eles têm rituais de preparação tão elaborados antes de competir? Por que uniformes são tão importantes? Porque eles sabem que o estado mental é tão importante quanto a habilidade física. E a forma como você se prepara externamente afeta profundamente seu estado interno. Michael Jordan sempre colocava seus shorts da faculdade por baixo do uniforme do Chicago Bulls. Por quê? Não era superstição vazia. Era um ritual que o conectava com sua identidade como competidor. A preparação física era preparação mental. Rafael Nadal tem uma sequência elaborada de preparação antes de cada ponto de tênis. Ajusta as garrafas de água exatamente assim. Toca partes do corpo em ordem específica. Não é toque. É preparação mental através de ações físicas. Você pode fazer o mesmo com sua apresentação pessoal. Quando você passa pelo processo de se arrumar adequadamente, você não está apenas preparando seu corpo. Você está preparando sua mente para operar em um nível mais alto. Um estudo da Harvard Business School analisou empreendedores que apresentavam suas ideias para investidores. Eles descobriram que a confiança da apresentação era um preditor maior de sucesso do que a qualidade da ideia em si. E o que mais afetava a confiança? Como os empreendedores se sentiam sobre sua própria apresentação. Pensa nisso. Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se você não se sente confiante porque sabe que está mal apresentado, essa falta de confiança transpira. Os investidores percebem e eles passam. Aqui está o ciclo virtuoso. Quando você se arruma bem, você se sente mais confiante. Quando se sente mais confiante, você se porta de forma diferente. Postura mais ereta, contato visual mais direto, voz mais clara. Quando você se porta assim, as pessoas te tratam com mais respeito. Quando são tratados com respeito, você se sente mais capaz. Quando se sente mais capaz, você tem melhor desempenho. E o ciclo continua ascendendo. Mas também existe o ciclo vicioso. Quando você se negligencia, você se sente pior sobre si mesmo. Quando se sente pior, você se porta de forma menos confiante. Ombros caídos, evita olhar nos olhos, voz menos firme. Quando se porta assim, as pessoas te levam menos a sério. Quando não é levado a sério, você se sente ainda pior. Você se retrai mais. E o ciclo continua descendendo. Os estoicos chamavam isso de impressões e assentimento. Você recebe uma impressão, neste caso, como você se vê no espelho. Você dá assentimento a essa impressão. Você aceita ou rejeita essa visão de si mesmo. E esse assentimento afeta todas as suas ações subsequentes. Se você se olha no espelho e vê alguém desleixado e você assente a essa impressão, você começa a agir como alguém que não se importa. Suas ações refletem essa autoimagem. Você chega atrasado. Você não se prepara adequadamente. Você não se posiciona. E suas ações criam resultados que confirmam essa autoimagem negativa. Mas se você se olha no espelho e vê alguém que se respeita, que se preparou, que está pronto, você assente a uma impressão diferente. E age de forma diferente. Você chega no horário ou até cedo. Você se prepara meticulosamente. Você se posiciona com confiança e obtém resultados que confirmam essa autoimagem positiva. Epicteto dizia: não são as coisas em si que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre as coisas. Aplique isso ao autocuidado. Não é o ato de se arrumar ou não que importa fundamentalmente. É o que esse ato significa para você. Se você julga que cuidar da aparência é vaidade superficial, você cria resistência interna. Você se sente mal sobre fazer isso. Mesmo que você faça, você faz com ressentimento. Você não obtém os benefícios psicológicos porque está lutando contra si mesmo. Se você julga que é uma expressão de autorrespeito e estratégia, você se sente empoderado ao fazer isso.
Você faz com intenção. Você obtém todos os benefícios porque está alinhado internamente. A questão então se torna: qual julgamento serve melhor aos seus objetivos? Qual interpretação te torna mais efetivo no mundo? A resposta é óbvia. Aqui está uma verdade profunda que muita gente não quer ouvir. Autocuidado não é egoísmo, é responsabilidade. Quando você se negligencia, você não está apenas prejudicando a si mesmo. Você está limitando sua capacidade de servir aos outros, de contribuir, de fazer diferença. Pensa assim: se você é pai ou mãe e se apresenta sempre cansado e desleixado, que modelo você está dando aos seus filhos? Você está ensinando que autocuidado não importa, que disciplina pessoal é opcional, que respeito próprio é secundário. É isso que você quer ensinar? Se você é líder, seja em que contexto for, e não tem nem a disciplina de cuidar de si mesmo, que confiança isso inspira em sua equipe? Eles pensam: se ele não se cuida, vai cuidar de nós? Se ele não se respeita, vai nos respeitar? Se você é professor, mentor ou qualquer pessoa que transmite conhecimento e aparece desorganizado, que mensagem isso envia sobre o valor do que você ensina? Se você não valoriza o suficiente para se preparar, por que seus alunos deveriam valorizar? Os estoicos entendiam profundamente que vivemos em comunidade. Nossas ações afetam os outros, e a forma como nos apresentamos é uma de nossas ações. Não é separada de nossa filosofia de vida, é parte dela. Marco Aurélio escreveu: o que não beneficia a colmeia, não beneficia a abelha. Ele estava dizendo que individual e coletivo estão conectados. Quando você se melhora, você melhora a comunidade. Quando você se negligencia, você prejudica a comunidade. Sua aparência negligenciada não afeta só você. Afeta como você é percebido. Afeta as oportunidades que você recebe ou não. Afeta as portas que se abrem ou se fecham. E todas essas coisas afetam sua capacidade de contribuir. Se você tem conhecimento valioso, mas ninguém te ouve porque você não se apresenta bem, esse conhecimento morre com você. Se você tem habilidades importantes, mas não recebe oportunidades porque causou má primeira impressão, essas habilidades ficam subutilizadas. Se você poderia liderar, mas ninguém te segue porque você não inspira confiança visualmente, sua liderança potencial é desperdiçada. Isso não é sobre você, é sobre o que você pode fazer pelo mundo. E negligenciar sua apresentação limita isso. Agora, vou te dar o sistema completo que os estoicos usavam para transformar autocuidado em prática de virtude. Isso não é teoria abstrata. São técnicas específicas que você pode implementar imediatamente. O ritual da manhã intencional, segundo os estoicos. Marco Aurélio não apenas se levantava e se vestia. Ele tinha um processo deliberado. Registros históricos mostram que ele acordava antes do amanhecer, mesmo sendo imperador e podendo acordar quando quisesse. Por quê? Porque ele valorizava ter tempo para se preparar adequadamente. Aqui está uma versão moderna do ritual que você pode implementar. Primeiro passo: antes mesmo de sair da cama, defina sua intenção para o dia. Não apenas vou trabalhar, mas hoje vou liderar com clareza. Ou hoje vou servir com excelência. Ou hoje vou criar algo valioso. Seja específico. Essa intenção vai guiar tudo o que vem depois. Marco Aurélio fazia isso todas as manhãs. Ele se perguntava: qual é meu papel hoje? Que virtudes preciso manifestar? E então, todo o resto da preparação era alinhado a isso. Segundo passo: quando você vai ao banheiro se olhar no espelho, não apenas olhe casualmente. Pare. Observe-se como um estranho observaria. Sem julgamento emocional, apenas observação objetiva. Pergunte: o que minha aparência atual comunica? Isso está alinhado com minha intenção? Os estoicos praticavam prosoche, atenção constante.
Aplicado à apresentação pessoal, significa observar objetivamente como você está se mostrando ao mundo. Terceiro passo. Pergunte-se: quem eu preciso ser hoje para cumprir minha intenção? Se sua intenção é liderar um projeto importante, você precisa parecer alguém que lidera. Se é criar arte, você precisa estar em um estado mental propício à criatividade. Se é ensinar, você precisa inspirar confiança. Não é sobre ser outra pessoa. É sobre ser a versão de você que serve melhor ao propósito do dia. Quarto passo. Vista-se intencionalmente. Não pegue qualquer coisa. Escolha cada peça pensando conscientemente em como ela te faz sentir e o que ela comunica. Isso não precisa ser caro. Precisa ser intencional. Sêneca tinha um princípio. Cada escolha deve ter razão. Aplicado ao vestuário, cada peça que você coloca deve ter um propósito. Não porque você está tentando impressionar, mas porque você está se preparando estrategicamente. Quinto passo. Ajuste sua postura conscientemente. Ombros para trás, coluna ereta, queixo paralelo ao chão. Respire profundamente 3 vezes. Sinta seu corpo assumindo a postura de quem está pronto. Epicteto ensinava que corpo e mente estão conectados. Quando você ajusta seu corpo para a postura de poder, sua mente segue. Sexto passo. Antes de sair pela porta, olhe-se uma última vez no espelho e afirme algo como: estou preparado, estou presente, estou pronto para o que vier. Não como mantra mágico, mas como reconhecimento consciente de que você fez sua preparação. Marco Aurélio chamava isso de armadura do imperador. Você está se armando para o dia, não com arrogância, mas com preparação consciente. Isso parece simples, mas a simplicidade é enganosa. Fazer isso todos os dias, consistentemente, muda tudo. Porque você não está apenas mudando sua aparência. Você está treinando sua mente para operar com intenção desde o primeiro momento do dia. O princípio do padrão mínimo inegociável. Sêneca tinha uma regra interessante que ele discute em suas cartas a Lucílio. Ele definia um padrão mínimo de apresentação, abaixo do qual ele nunca permitiria que ele mesmo caísse, não importa as circunstâncias. Mesmo em seus momentos de retiro filosófico, longe de Roma, ele mantinha esse padrão. Por quê? Ele explica: porque autodisciplina é como fogo. Se você deixa apagar completamente, é muito mais difícil reacender do que se você mantém pelo menos algumas brasas. Aplicado à apresentação pessoal. Se você permite que seu padrão de autocuidado caia para zero, reavivar disciplina depois é muito mais difícil. Mas se você mantém um mínimo, você mantém o hábito vivo. Aqui está como aplicar isso praticamente. Defina agora, neste momento, qual é seu padrão mínimo inegociável. Deve ser algo que você pode manter até em seus piores dias. Não estamos falando de perfeição. Estamos falando de um piso, não de um teto. Exemplos de padrões mínimos. Nunca saio de casa sem barba feita e cabelo penteado. Sempre uso roupa limpa e sem amassados, mesmo que simples. Sempre mantenho higiene impecável, banho, dentes, unhas. Nunca apareço em público sem postura consciente. Seja o que for seu padrão, deve ser simples o suficiente para manter em dias ruins. Claro o suficiente para saber se você cumpriu. Significativo o suficiente para fazer diferença. E aqui está o poder desse princípio. Nos dias difíceis, quando você não quer fazer nada, quando está deprimido, quando está sem motivação, esse padrão mínimo te mantém no jogo. Você pode não estar no seu melhor, mas você está no seu mínimo aceitável. Psicologicamente, isso é crucial. Porque quebrar completamente o padrão cria uma espiral descendente. Já quebrei mesmo, tanto faz. Mas manter o mínimo preserva sua identidade como alguém que se cuida. Estou passando por um momento difícil, mas ainda sou eu. Com o tempo, esse mínimo se torna automático.
Não requer esforço consciente. É como escovar os dentes, você nem pensa, só faz. E então, você pode elevar o padrão gradualmente, sem sobrecarregar sua força de vontade. Sêneca também praticava o oposto periodicamente. Ele tinha dias onde deliberadamente vivia no mínimo absoluto. Comida básica, roupa simples, condições austeras. Por quê? Para provar a si mesmo que ele poderia. Para remover apego. Para garantir que seu padrão normal era escolha, não dependência. Você poderia fazer o mesmo. De vez em quando, passe um dia vestindo o mais simples possível. Prove a si mesmo que você pode manter dignidade mesmo assim. Isso remove a dependência emocional enquanto mantém a prática estratégica, a análise estoica semanal. Uma vez por semana, Epicteto recomendava que seus alunos fizessem uma revisão completa de suas práticas. Ele chamava isso de exame de consciência. Não para autocrítica destrutiva, mas para observação objetiva e ajuste. Aplique isso à sua apresentação pessoal. Toda semana, reserve 30 minutos para fazer estas perguntas. Como eu me apresentei esta semana? Mantive meu padrão mínimo consistentemente? Seja honesto. Conte quantos dias você realmente manteve seu padrão. Não para se punir, mas para ter dados objetivos. Houve momentos em que minha aparência facilitou ou dificultou meus objetivos? Identifique situações específicas. Na reunião de segunda, eu estava bem apresentado e fui levado a sério. Ou, na quinta, eu estava desleixado e percebi que as pessoas me ignoraram. O que funcionou bem? O que precisa ajuste? Talvez você descobriu que acordar 15 minutos mais cedo resolveu o problema de tempo. Ou que ter roupas preparadas na noite anterior eliminou decisões matinais. Que pequena melhoria posso fazer na próxima semana? Apenas uma. Não tente reformular tudo. Melhoria incremental composta é mais poderosa que mudanças dramáticas que não se sustentam. Minha aparência atual reflete meus valores e objetivos? Esta é a pergunta mais profunda. Se você valoriza profissionalismo, mas se veste casualmente demais para trabalho, há desalinhamento. Se você valoriza a saúde, mas sua aparência comunica negligência física, há desconexão. O objetivo não é perfeição. É alinhamento consciente e melhoria gradual. Marco Aurélio fazia isso todas as noites antes de dormir. Ele revisava o dia inteiro, ações, pensamentos, e sim, como ele se apresentou. Ele escreveu: não vá dormir antes de revisar cada ação do dia. O que fiz de errado? O que fiz de certo? O que deixei sem fazer? Isso incluía apresentação pessoal, o teste de congruência interna. Marco Aurélio tinha um teste simples que ele aplicava a tudo. Minha aparência externa reflete meus valores internos. Isso é profundo porque expõe incongruências que sabotam você. Se você valoriza disciplina, sua aparência deve mostrar disciplina, organização, cuidado, atenção aos detalhes. Não pode ser caótica, descuidada, aleatória. Se você valoriza respeito, sua aparência deve comunicar respeito por você mesmo e pelos outros. Não pode ser desleixada, ofensiva ao contexto, desrespeitosa. Se você valoriza excelência, sua apresentação deve refletir padrões elevados. Não pode ser qualquer coisa serve. Não se trata de gastar dinheiro. Você pode estar impecavelmente congruente com roupas simples e baratas. O que importa é a harmonia entre o que você diz, que valoriza, e como você se mostra. Faça este exercício agora. Liste seus 3 valores principais. Podem ser honestidade, coragem, criatividade, família, crescimento, qualquer coisa que seja genuinamente central para você. Agora pergunte honestamente: alguém que me visse pela primeira vez, sem me conhecer, identificaria esses valores pela forma como me apresento? Se você valoriza criatividade, mas se veste de forma completamente genérica e sem personalidade, há desconexão. Se você valoriza a saúde, mas sua aparência sugere negligência física, há contradição.
Se você valoriza profissionalismo, mas se apresenta casualmente demais, há conflito. Essas desconexões não são apenas estéticas. Elas criam dissonância cognitiva interna. Parte de você sabe que há uma contradição entre quem você diz ser e como você se apresenta. E essa dissonância drena energia mental. Quando você alcança congruência, quando sua aparência externa alinha com seus valores internos, você sente uma sensação de integridade. Literalmente, integridade no sentido de inteiro, não fragmentado. Os estoicos chamavam isso de simpatia, harmonia interna. Quando pensamentos, palavras e ações estão alinhados, você opera com poder máximo. A preparação contextual estratégica. Os estoicos eram mestres em entender contexto. Marco Aurélio não se vestia da mesma forma para ir ao Senado e para treinar com suas tropas. Ele não usava armadura cerimonial para audiências privadas, nem toga civil para inspeções militares. Mas em cada contexto, ele se apresentava apropriadamente para aquele momento. Isso não é ser falso. É respeitar que diferentes contextos têm diferentes expectativas e necessidades. É a mesma razão pela qual você não fala da mesma forma com seu avô de 80 anos e com seus amigos de 25. Não é falsidade, é adaptação apropriada. Aqui está como aplicar isso. Identifique os contextos principais da sua vida. Provavelmente você tem 4 a 6 contextos distintos: trabalho profissional, social casual, familiar, exercício ou esportes, eventos formais, tempo pessoal em casa. Para cada contexto, defina qual é a apresentação apropriada que respeita as normas daquele ambiente, te permite funcionar efetivamente, comunica que você valoriza aquele contexto, mantém sua autenticidade essencial. Não precisa ser complicado. Pode ser simples assim: trabalho, camisa sem amassados, calça apropriada, sapatos apresentáveis. Comunica profissionalismo e respeito pelo ambiente. Social, casual, mas cuidado. Nada rasgado, manchado ou desleixado. Comunica que você se cuida, mas não está tentando demais. Familiar, confortável, mas respeitoso. Você pode relaxar, mas ainda mostra que família merece você apresentável. Exercício, funcional e apropriado. Roupa de treino limpa, adequada à atividade. Eventos formais, elevado ao nível do evento. Casamento não é igual a churrasco. Casa sozinho, aqui você pode relaxar completamente. Mas mesmo assim, manter higiene básica. O ponto crucial é: você está sendo intencional sobre como se apresenta em cada contexto, não apenas deixando ao acaso ou usando a mesma abordagem para tudo. Sêneca escrevia sobre isso em suas cartas. Ele observava que um sábio se adapta a diferentes contextos sem perder sua essência. É como água, assume a forma do recipiente, mas permanece água. Você pode se vestir diferentemente para trabalho versus fim de semana, mas seus valores fundamentais permanecem constantes. A apresentação muda, a integridade não. O investimento progressivo, composto. Sêneca acreditava em melhorias graduais. Ele escreveu: não importa quão lento você vá, desde que não pare. Aplicado ao autocuidado, significa que pequenas melhorias constantes superam mudanças dramáticas que não se sustentam. Não tente reformular completamente seu guarda-roupa ou rotina amanhã. A maioria das pessoas que faz isso desiste em 2 semanas. Por quê? Porque é muito esforço de uma vez. É insustentável. Em vez disso, identifique uma pequena melhoria que você pode fazer esta semana. Apenas uma. Implemente. Deixe se tornar hábito. Então adicione a próxima. Aqui está um plano de 12 semanas que funciona. Semanas 1 e 2. Padrão mínimo de higiene. Foco: garantir que você sempre está limpo e básico. Banho diário, dentes, unhas, cabelo lavado. Parece óbvio, mas seja honesto. Você mantém isso 7 dias por semana? Semanas 3 e 4. Roupas sempre limpas. Foco: nunca usar roupa amassada, manchada ou suja.
Estabeleça sistema de lavar e passar. Pode ser simples, mas deve ser consistente. Semanas 5 e 6. Cuidado com cabelo ou barba. Foco. Estabeleça rotina regular. Corte mensal. Manutenção diária. Não precisa ser complexo, mas deve ser consistente. Semanas 7 e 8. Upgrade de uma categoria. Foco. Escolha uma categoria. Sapatos, camisas, calças. Invista em uma ou duas peças de qualidade que servem perfeitamente. Semanas 9 e 10. Postura consciente. Foco. Treine postura. Ombros para trás, coluna ereta. Configure lembretes no celular. Pratique conscientemente até virar hábito. Semanas 11 e 12. Integração e refinamento. Foco. Tudo junto agora é seu novo normal. Identifique próximo nível de melhoria. Vê a diferença? Em 12 semanas, você transformou completamente sua apresentação. Mas você fez isso gradualmente, uma peça de cada vez, permitindo que cada melhoria se solidifique antes de adicionar a próxima. Isso é o que os estoicos chamavam de progresso contínuo. Marco Aurélio escreveu: seja como o promontório contra o qual as ondas quebram continuamente. Ele permanece firme e as águas ao redor dele se acalmam. Sua disciplina de autocuidado é o promontório. Ondas de preguiça, desculpas, desmotivação vão quebrar contra ela. Mas se você construiu gradualmente, solidamente, você permanece firme. A prática da observação ativa. Epicteto ensinava seus alunos a observar pessoas bem-sucedidas, não para copiá-las cegamente, mas para entender princípios universais por trás do sucesso. Ele dizia: observe aqueles que você admira, não inveje, estude. Quais princípios os guiam? Aplique isso à apresentação pessoal. Observe pessoas que você respeita e que são levadas a sério em seu campo. Como elas se apresentam? Que princípios você pode extrair? Não estou falando de moda ou tendências passageiras. Estou falando de princípios universais. Você vai notar padrões em pessoas respeitadas. Atenção aos detalhes. Roupas sempre limpas, ajustadas, apropriadas. Nada está lá por acaso. Consistência. Elas não oscilam violentamente entre muito bem apresentado e desleixado. Há um padrão confiável, adequação ao contexto. Elas leem o ambiente e se apresentam apropriadamente. Não overdressed, nem underdressed. Congruência autêntica. A apresentação alinha com quem elas são. Não é uma fantasia que contradiz tudo mais. Confiança sem arrogância. Elas se apresentam bem, mas não chamam atenção desnecessária para isso. Esses são princípios, não regras rígidas. Você pode aplicá-los ao seu próprio estilo, contexto e personalidade. Marco Aurélio fazia isso constantemente. Ele observava senadores efetivos, generais respeitados, filósofos influentes. E ele extraía princípios que poderia aplicar. Faça um exercício. Identifique 3 pessoas em seu campo ou vida que são consistentemente levadas a sério. Observe como elas se apresentam. Não copie exatamente, mas identifique princípios que você pode adaptar. Agora vamos lidar com as vozes na sua cabeça que estão resistindo a tudo isso. Porque eu sei que elas estão lá. Todo mundo tem essas objeções internas. Vamos confrontá-las diretamente com lógica estoica. Primeira objeção. Isso é superficial e vaidoso. Essa é provavelmente a objeção mais comum. E entendo de onde vem. Nossa cultura valoriza autenticidade, profundidade, substância sobre estilo. Mas aqui está onde a lógica estoica destrói essa objeção. Vamos definir termos claramente. Vaidade é preocupação excessiva com aprovação externa e aparência como fim em si mesmo. É quando sua identidade e autoestima dependem de parecer bem. É quando você entra em colapso emocional se alguém critica sua aparência. O que estamos discutindo é completamente diferente. É a apresentação estratégica como meio para fins virtuosos. É usar a aparência como ferramenta para ser mais efetivo em servir, liderar
ensinar, contribuir. Marco Aurélio se arrumava meticulosamente para governar efetivamente, não para ser admirado. A diferença é crucial. Se amanhã ele perdesse tudo e estivesse em trapos, ele manteria a mesma virtude. Mas enquanto ele era imperador, negligenciar a apresentação seria negligenciar seu dever. Sêneca se apresentava bem para ser ouvido quando falava sobre filosofia, não para impressionar. Ele sabia que um filósofo desleixado seria descartado como hipócrita ou louco. Mas um filósofo bem apresentado seria ouvido. E ser ouvido era necessário para ensinar. Epicteto mantinha dignidade na aparência para ensinar autorrespeito, não por ego. Mesmo sendo escravo sem posses, ele se mantinha limpo e apresentável. Por quê? Porque ele estava ensinando pelo exemplo que dignidade não depende de circunstâncias externas. A pergunta não é: isso é superficial. A pergunta correta é: isso serve a um propósito virtuoso? Se sua melhor apresentação te permite servir melhor aos outros, influenciar positivamente, ensinar efetivamente, liderar com mais impacto, então não é vaidade, é estratégia ética. Imagine um bombeiro que diz: uniformes são superficiais, preocupação com o equipamento é vaidade. Vou apagar incêndios de bermuda e chinelo. Isso é ridículo, certo? O uniforme e equipamento não são vaidade. São ferramentas que permitem que ele faça seu trabalho efetivamente e inspire confiança nas pessoas que precisa salvar. Sua apresentação pessoal é o mesmo. É ferramenta, não vaidade. Segunda objeção: eu não tenho tempo para isso. Essa objeção revela algo interessante. Sêneca dizia que não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Você tem tempo para rolar feeds de redes sociais por 30 minutos, mas não tem 15 minutos para se preparar adequadamente? A verdade é que você tem tempo. Você só não priorizou isso. Além disso, pense no retorno sobre investimento. Você investe 15 a 20 minutos de manhã se preparando adequadamente. Isso te poupa horas de frustração por não ser levado a sério, oportunidades perdidas, energia desperdiçada se sentindo mal sobre si mesmo. É como perguntar a um lenhador: por que você perde tempo afiando o machado? Você poderia estar cortando árvores, porque um machado afiado corta muito mais eficientemente. Sua preparação matinal é afiar o machado. Você será mais efetivo durante todo o dia. E honestamente, se você realmente não tem 15 minutos de manhã, seu problema não é tempo, é prioridades. Você está dizendo que tudo é mais importante que se preparar para seu próprio dia. Isso não é falta de tempo, é falta de autorrespeito. Terceira objeção: isso não deveria importar. As pessoas deveriam me julgar pelo caráter. Você está absolutamente certo. Não deveria importar. As pessoas deveriam te julgar pelo caráter. O mundo deveria ser justo. Também não deveria haver guerra, pobreza ou doença. Mas existe uma diferença entre como o mundo deveria ser e como o mundo é. Os estoicos focavam no segundo, não no primeiro. Epicteto dizia: não peça que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que elas aconteçam como acontecem, e você será feliz. Traduzindo, aceite a realidade e trabalhe dentro dela, não contra ela. A realidade é que humanos fazem julgamentos rápidos, baseados em aparência. Isso está programado neurologicamente. Levou milhões de anos de evolução. Você pode lutar contra essa realidade e perder, ou pode trabalhar com ela e vencer. Além disso, pense assim: se você sabe que as pessoas vão te julgar pela aparência nos primeiros 7 segundos e você escolhe se apresentar mal, você está deliberadamente se sabotando. Isso não é autenticidade, é autossabotagem. É como um boxeador que entra no ringue sem protetor bucal, porque lutadores de verdade não precisam disso. Nobre? Não. Estúpido? Sim. Quarta objeção:
Eu não deveria ter que mudar por ninguém. Você está certo. Você não deveria ter que mudar quem você é. Mas preparar-se bem não é mudar quem você é. É apresentar quem você é de forma mais efetiva. Quando um ator se prepara para subir ao palco, ele não está sendo falso. Ele está se preparando para entregar sua melhor performance. Quando um músico afina seu instrumento antes de um concerto, não está sendo inautêntico. Está se preparando para fazer seu melhor trabalho. Você não muda por ninguém. Você se prepara para si mesmo, para estar no seu melhor estado mental, para honrar seus próprios valores, para cumprir seu próprio potencial. Se outras pessoas se beneficiam porque te levam mais a sério, ótimo. Mas esse não é o motivo principal. O motivo principal é autorrespeito. Marco Aurélio escreveu: Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Sua apresentação está sob seu poder. Use esse poder. Quinta objeção: eu não posso pagar por roupas caras. Você não precisa. E aqui está a boa notícia. Isso nunca foi sobre dinheiro. Limpeza é gratuita. Organização é gratuita. Postura é gratuita. Atenção aos detalhes é gratuita. Você pode estar impecavelmente apresentado com roupas de brechó, se elas estiverem limpas, sem amassados e apropriadas. Marco Aurélio tinha acesso a roupas caríssimas. Epicteto não tinha. Ambos enfatizavam a apresentação digna. Não é sobre luxo, é sobre cuidado. Uma camiseta simples e limpa, bem ajustada, é melhor que uma camisa de grife amassada e manchada. Um sapato simples e polido é melhor que um tênis caro e sujo. Uma calça barata, mas sem amassados, é melhor que uma calça cara jogada no canto. Não é o preço, é o cuidado. E cuidado não custa dinheiro, custa atenção. Algumas das pessoas mais bem apresentadas que conheço têm orçamentos mínimos, mas elas lavam, passam, organizam, cuidam do que têm. E isso mostra. Sexta objeção: as pessoas vão pensar que eu mudei, que estou sendo pretensioso. Marco Aurélio tinha uma resposta direta para isso. Não deixe que as opiniões dos outros abalem você. O que importa é o que você pensa de si mesmo. Se alguém critica você por se cuidar melhor, isso diz mais sobre a pessoa do que sobre você. Pessoas que te criticam por melhorar geralmente são as mesmas que reclamam de onde você está. Você não pode vencer com elas. Se você está mal apresentado, elas dizem que você não se esforça. Se você se apresenta bem, elas dizem que você está tentando demais. O problema não é você. É que elas não querem que você cresça, porque seu crescimento expõe a estagnação delas. Além disso, na minha experiência, isso raramente acontece. Quando você genuinamente melhora, as pessoas geralmente respondem positivamente. E se não respondem, provavelmente não são suas pessoas. Mas aqui está o mais importante. Você está disposto a sacrificar seu desenvolvimento para manter confortáveis pessoas que não querem que você cresça? Isso não é lealdade, é autossabotagem. Sêneca escreveu: associe-se com aqueles que vão te fazer melhor. Bem-vindo àqueles que você pode fazer melhor. Há benefício mútuo, pois homens aprendem enquanto ensinam. Se as pessoas ao seu redor não celebram seu crescimento, talvez você precise de pessoas diferentes. Sétima objeção: mas e se eu falhar? E se eu me arrumar bem e ainda assim não der certo? Epicteto tinha uma resposta perfeita para isso. Não é fracasso se você fez seu melhor com o que estava sob seu controle. Você controla se prepara bem. Você não controla o resultado final. Prepare-se bem e deixe os resultados virem como vierem. Mas aqui está a realidade estatística. Preparar-se bem aumenta suas chances de sucesso. Não garante, mas aumenta significativamente. É como usar cinto de segurança no carro. O cinto garante que você vai sobreviver a qualquer acidente? Não. Mas aumenta dramaticamente suas chances. Então, você usa. Se apresentar bem
é o cinto de segurança social. Não garante resultados, mas melhora suas chances em qualquer situação. E mesmo que você se prepare bem e ainda assim algo não dê certo, pelo menos você sabe que fez sua parte. Não há arrependimento de "e se eu tivesse me preparado melhor?" Você deu seu melhor. O resto estava fora do seu controle. Marco Aurélio escreveu: "Não se perturbe com o que você não pode controlar. Foque no que depende de você. Isso é suficiente." Oitava objeção: "Isso parece muito esforço. Eu só quero ser natural." Aqui está uma verdade que vai soar dura, mas é necessária. Natural, muitas vezes, é código para preguiçoso. Atletas de elite fazem parecer natural, mas eles treinam obsessivamente. Músicos virtuosos fazem parecer natural, mas eles praticam milhares de horas. Apresentação digna pode parecer natural para alguns, mas geralmente é resultado de cuidado consistente. A verdadeira naturalidade vem de fazer algo tantas vezes que se torna segunda natureza. No começo, se arrumar bem vai parecer estranho, artificial, trabalhoso. Com o tempo, se torna automático. Então sim, parece natural, mas você tem que passar pelo período de esforço consciente primeiro. Sêneca descreveu esse processo perfeitamente. Primeiro fazemos nossos hábitos, depois nossos hábitos nos fazem. No começo, você faz esforço para se cuidar. Eventualmente, se cuidar se torna quem você é. Então sim, parece totalmente natural, mas natural cultivado, não natural negligente. Nona objeção: minha área ou cultura não valoriza a aparência formal. Seria estranho. Perfeito. Então se adapte ao seu contexto. Ninguém está dizendo que você precisa usar terno se trabalha em startup tech, onde todos usam hoodies. Mas existe diferença entre hoodie limpo, bem ajustado, cabelo arrumado, postura boa, e hoodie sujo, 2 tamanhos maior, cabelo bagunçado, desleixo geral. O princípio não é vista formalmente. O princípio é apresente-se com cuidado dentro do seu contexto. Se você é artista em comunidade criativa, sua apresentação pode ser mais expressiva, colorida, única, mas ainda pode ser cuidada, intencional, limpa. Se você é acadêmico, sua apresentação pode ser mais conservadora, mas ainda pode mostrar atenção aos detalhes. Se você é atleta, sua apresentação pode ser mais funcional, mas ainda pode demonstrar disciplina. O contexto muda a forma. O princípio de cuidado permanece. 10ª objeção: eu estou confortável como estou. Por que mudar? Marco Aurélio tinha algo a dizer sobre conforto. Aceite a morte de cada pequena coisa que você foi, para que você possa se tornar quem você precisa ser. Mudança requer desconforto. Se você está totalmente confortável, você não está crescendo. E se você não está crescendo, está morrendo. Não fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente, potencialmente. A questão não é se mudar, é confortável. É se permanecer o mesmo serve ao seu propósito de vida. Se sua apresentação atual te permite realizar plenamente seu potencial, servir maximamente aos outros, viver completamente seus valores, então ok, mantenha. Mas seja honesto. Sua apresentação atual realmente faz tudo isso? Ou você está confortável na mediocridade e usando autenticidade como desculpa? Sêneca disse algo que deveria fazer todos nós refletir. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. Melhorar sua apresentação parece difícil porque você não começou. Comece e rapidamente se torna menos difícil. Com o tempo, se torna automático. Então, o esforço desaparece. Agora, deixa eu te dar um plano de ação completo. Não teoria abstrata, mas passos concretos que você implementa já amanhã. Fase 1. Avaliação honesta. Hoje, reserve 30 minutos. Pegue papel e caneta. Vá para um espelho de corpo inteiro. Olhe-se como um estranho olharia.
Sem julgamento emocional, apenas observação objetiva. Pergunte e responda honestamente. Se eu encontrasse esta pessoa pela primeira vez, o que eu pensaria sobre ela baseado apenas na aparência? Que 3 palavras descrevem minha apresentação atual? Seja brutalmente honesto. Minha aparência atual reflete meus valores e objetivos? Que 3 ajustes simples fariam a maior diferença? O que especificamente me impede de me apresentar melhor? Escreva as respostas. Não apenas pense, escreva. Há poder em colocar no papel. Marco Aurélio mantinha diário exatamente por isso. Escrever força clareza. Clareza, força ação. Fase 2. Definindo padrões. Baseado em sua avaliação, defina agora seu padrão mínimo e negociável. Escreva, nunca vou. E liste 3 coisas que você nunca fará. Exemplos: sair com roupa amassada, deixar barba sem cuidado, usar sapatos sujos, negligenciar higiene básica, aparecer em público sem postura consciente. Seu padrão ideal. Escreva: quando estou no meu melhor, eu. E descreva especificamente como você se apresenta. Seja detalhado. Como você está vestido? Como está sua postura? Como você se sente? Seus contextos principais e padrão de cada. Liste seus contextos principais: trabalho, social, familiar, casa. Para cada um, descreva o padrão de apresentação apropriado. Cole isso em algum lugar visível. Seu espelho do banheiro é ideal. Você vai ler isso todos os dias ao se preparar. Fase 3. Ritual matinal. Estabeleça agora seu ritual matinal não negociável. Coloque alarme 20 minutos mais cedo. Estes 20 minutos são investimento, não custo. Seu ritual deve incluir: definir intenção do dia, 2 minutos. Quem eu escolho ser hoje? Higiene completa, 5 a 7 minutos. Banho, dentes, cuidados básicos. Cuidado com o cabelo ou barba, 3 a 5 minutos. Arrumado, não necessariamente elaborado. Vestir-se intencionalmente, 5 minutos. Cada peça escolhida com propósito. Postura e 3 respirações profundas, 2 minutos. Alinhar corpo e mente. Escreva este ritual. Cole no espelho do banheiro. Faça todo dia, sem exceção, por 30 dias. Não negociável. Marco Aurélio nunca pulava sua preparação matinal, mesmo em campanha militar, mesmo doente, porque ele entendia que disciplina matinal define o dia inteiro. Fase 4. Auditoria do guarda-roupa. Este fim de semana, separe 1 hora. Tire tudo do seu armário, tudo. Crie 3 pilhas. Pilha 1. Mantém. Roupas que estão em bom estado, servem bem, fazem você se sentir confiante. Se você não usou em 6 meses, provavelmente não vai usar. Seja honesto. Pilha 2. Conserta ou limpa. Roupas boas que precisam de pequenos reparos ou limpeza profissional. Se vale o esforço de consertar, é porque você realmente gosta. Se não vale, descarte. Pilha 3. Descarta. Roupas manchadas, rasgadas, que não servem ou que fazem você se sentir mal. Seja impiedoso. Qualidade sobre quantidade. É melhor ter 5 peças excelentes que 20 mediocres. Sêneca tinha um princípio: riqueza não é ter muitas posses, mas ter poucas necessidades. Aplicado a roupas. É melhor ter poucas peças que você ama e que funcionam perfeitamente, do que um armário cheio de coisas que você nunca usa. Fase 5. Investimento progressivo. Próximos 3 meses. Faça investimentos estratégicos mensais. Não tente comprar tudo de uma vez. Mês 1. Foco em fundamentos. 2 a 3 peças básicas de qualidade que servem perfeitamente. Um sapato versátil e confortável, que você pode usar em múltiplos contextos. Produtos essenciais de higiene e cuidado pessoal, que você realmente vai usar. Mês 2. Foco em contextos específicos. 1 a 2 peças para seu contexto profissional mais importante. Acessórios básicos, cinto, relógio simples, qualquer coisa que complete looks. Melhorias em cuidado pessoal, corte de cabelo profissional, produtos de qualidade para a pele se necessário. Mês 3.
refinamento. Peças que elevam o que você já tem. Não é sobre ter mais, é sobre ter melhor. Itens de qualidade para substituir básicos que estão gastando. Experimentos controlados com estilo pessoal. Tente algo ligeiramente fora da sua zona de conforto, mas ainda autêntico. Em 3 meses, você transformou completamente sua apresentação. Mas você fez isso gradualmente, sustentavelmente, sem sobrecarregar seu orçamento ou sua força de vontade. Fase 6. Sistema de manutenção. Todo domingo à noite, ou dia da semana que funcione, faça. Preparação de roupas para a semana. 15 minutos. Confira que tudo está limpo e sem amassados. Planeje looks para eventos importantes da semana. Você não quer tomar essa decisão na manhã de uma apresentação importante. Identifique o que precisa lavar ou passar. Revisão pessoal. 10 minutos. Barba ou cabelo precisa ajuste. Sapatos precisam limpeza. Produtos de higiene precisam reposição. Faça uma lista e resolva antes que se torne urgente. Reflexão da semana. 5 minutos. Como minha apresentação afetou minha semana? Houve momentos onde fez diferença? O que funcionou bem? O que preciso ajustar na próxima semana? Isso parece muito trabalho? São apenas 30 minutos por semana que previnem horas de estresse e frustração. É como manutenção de carro. Trocar óleo regularmente parece chatice, mas previne motor fundido depois. Fase 7. Medição de progresso. No primeiro dia de cada mês, faça. Tire uma foto de corpo inteiro. Mesma pose, mesma iluminação, mesma roupa neutra. Você vai comparar mês a mês. Avalie em escala 1 a 10. Consistência com padrão mínimo. Você manteve todo dia? A maioria dos dias? Metade? Qualidade de preparação matinal. Você fez o ritual completo ou pulou partes? Confiança geral na apresentação. Como você se sente sobre como se apresenta? Feedback ou tratamento de outros. Você notou diferenças em como as pessoas respondem? Identifique uma melhoria específica para o próximo mês. Apenas uma. Foco é poder. Celebre progressos, mesmo pequenos. Progresso merece reconhecimento. Não espere perfeição para se orgulhar. Marco Aurélio escreveu: confunde a maioria dos homens o fato de que o progresso é feito por pequenos passos. Não espere transformação da noite para o dia. Espere pequenas melhorias consistentes. Com o tempo, pequenas melhorias compostas criam mudanças massivas. Aqui está seu desafio concreto, que começa agora. Desafio de 7 dias. A experiência de transformação. Dias 1 e 2. Baseline. Mantenha sua rotina normal, mas observe atentamente como as pessoas te tratam. Anote interações significativas. Como você se sentiu sobre si mesmo? Como as pessoas responderam a você? Que oportunidades apareceram ou não apareceram? Dias 3 a 7. Implementação total. Implemente tudo o que discutimos. Ritual matinal completo, todo dia. Padrão mínimo rigoroso, sem exceções. Preparação intencional. Cada detalhe importa. Anote novamente interações e como você se sentiu. Mesmos critérios dos dias 1 e 2. Dia 8. Reflexão. Compare suas notas. A diferença será óbvia. Se você for honesto na observação e consistente na implementação, você verá mudanças. Não apenas em como outros te tratam, mas em como você se sente. E aqui está a parte importante. Volte e deixe um comentário compartilhando sua experiência. Não para me impressionar, mas para se comprometer publicamente. Estudos mostram que compromisso público aumenta em 70% a probabilidade de seguir através. Quando você diz publicamente, vou fazer isso, você cria accountability. Teste A/B pessoal. Escolha um contexto específico, reunião semanal, encontro social, qualquer situação recorrente que acontece regularmente. Semana 1. Vá com sua apresentação normal. Observe tudo. Como as pessoas te cumprimentam? Quanto tempo levam para te dar atenção? Quão seriamente consideram suas ideias?
Como você se sente durante e depois? Semana 2. Vá com tudo o que aprendeu implementado. Preparação máxima, dentro do apropriado para o contexto. Observe os mesmos critérios. Compare o tratamento, as oportunidades. Como você se sentiu? Depois compartilhe. Funcionou ou não? Eu aposto que vai funcionar, porque funciona para a maioria das pessoas que realmente fazem. Crie o seu próprio ritual da armadura. Marco Aurélio tinha seu ritual. Você vai criar o seu. Todo dia, antes de sair de casa, olhe no espelho. Não apenas olhe. Realmente veja-se. Pergunte: quem eu escolho ser hoje? Não quem eu sou, mas quem eu escolho ser. Você tem agência. Ajuste algo na aparência que representa essa versão. Se você escolhe ser confiante, ajuste postura. Se escolhe ser profissional, verifique que tudo está impecável. Se escolhe ser criativo, talvez adicione um detalhe que expressa isso. Respire fundo 3 vezes, lentamente. Conecte corpo e mente. Saia pronto, não com arrogância, mas com preparação consciente. Simples, mas poderoso. Agora você pode estar pensando, mas isso não é ser falso, não é criar uma máscara. Essa é uma confusão fundamental que precisamos eliminar. Máscara é quando você mente sobre quem você é. Você pretende ser algo que não é. Você finge valores que não tem. Você apresenta uma persona completamente desconectada de sua essência. Isso é máscara. E sim, isso é falso e insustentável. Preparação é completamente diferente. Preparação é quando você mostra a melhor versão de quem você realmente é. Você não está mentindo. Você está se otimizando. Quando um atleta coloca o uniforme, ele não está mentindo. Ele está se preparando para a performance. O uniforme não o torna atleta. Ele já é atleta. O uniforme o ajuda a performar como atleta. Quando você se arruma bem, não é mentira, é intenção. Você não está se tornando outra pessoa. Você está se preparando para ser a versão mais efetiva de si mesmo. Aqui está o paradoxo que confunde todo mundo. Vou listar aparentes contradições, que na verdade são nuances. Sua aparência não define seu valor, mas negligenciá-la comunica que você não valoriza nem a si mesmo. Ambas são verdadeiras. Seu valor intrínseco como ser humano não depende de como você se veste, mas a mensagem que você envia ao mundo através do desleixo é que você não se importa. E se você não se importa consigo mesmo, por que outros deveriam? Você não deve viver pela opinião dos outros, mas deve respeitar o contexto social onde você está. Verdadeiro. Sua autovalorização não deve depender de aprovação externa, mas respeitar normas sociais apropriadas não é fraqueza, é sabedoria social. Virtude interior é o mais importante, mas ninguém vai descobrir sua virtude se você não der chance a elas te conhecerem. Exato. Você pode ser a pessoa mais sábia, compassiva, íntegra do mundo, mas se sua apresentação faz as pessoas te evitarem, elas nunca vão descobrir isso. Sua embalagem não é seu produto, mas afeta se alguém vai abrir a caixa. Não é contradição, é nuance. A vida não é preto e branco, é cheia de sutilezas. Os estoicos eram mestres em navegar nuances. Eles conseguiam honrar princípios internos enquanto funcionavam efetivamente no mundo externo. Epicteto ensinava: existem coisas sob nosso controle e coisas fora dele. Foque no que depende de ti. E se arrumar depende de você. É uma das poucas coisas que está 100% sob seu controle. Então, por que diabos você negligenciaria isso? Vou falar uma verdade dura que alguns precisam ouvir. Se você negligencia sua aparência e reclama que não é levado a sério, você está sendo preguiçoso, não autêntico. Porque autenticidade requer coragem. E coragem inclui a coragem de se preparar, de se mostrar, de se apresentar ao mundo da melhor forma possível. É mais fácil se esconder atrás de "sou autêntico assim" do que fazer o trabalho de se preparar.
É mais confortável culpar o mundo por ser superficial do que assumir responsabilidade por sua apresentação. Mas conforto não é virtude. Desafio é onde virtude se revela. Sêneca disse: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Melhorar sua apresentação só parece difícil porque você não tentou seriamente ainda. Cuidar da aparência não é sobre ser melhor que os outros. Isso é competição vazia. Impressionar todo mundo. Impossível e desnecessário. Ser perfeito. Perfeição não existe. Seguir modas cegamente. Moda muda, princípios permanecem. Gastar fortunas. Cuidado não requer riqueza. Cuidar da aparência é sobre respeitar a si mesmo. Você merece seu próprio cuidado. Facilitar conexões. Fazer mais fácil para outros te conhecerem. Comunicar intenção. Mostrar que você se preparou. Que isso importa. Honrar o momento. Cada dia merece você no seu melhor. Aumentar efetividade. Ferramenta para servir melhor. Última pergunta honesta que vai revelar muito. Se você tivesse uma reunião amanhã com a pessoa que você mais admira no mundo, seu herói pessoal, alguém cujo respeito você verdadeiramente valoriza, você iria desleixado? Claro que não. Você se prepararia meticulosamente. Você se arrumaria com cuidado. Você verificaria cada detalhe. Porque você respeitaria aquele momento, aquela pessoa, aquela oportunidade. Então, por que você não faz isso todos os dias? Por que você não trata a sua própria vida com o mesmo respeito que você teria com essa reunião? Sua vida é essa reunião. Todo dia. Cada pessoa que você encontra merece você preparado. Cada oportunidade que pode aparecer merece você pronto. Você mesmo merece seu próprio esforço. Marco Aurélio acordava antes do amanhecer para se preparar. Não porque ele tinha que impressionar alguém, porque ele se respeitava. Porque ele respeitava seu papel. Porque ele entendia que um imperador que se negligencia está negligenciando seu império. Você não é imperador de Roma, mas você é imperador da sua própria vida. E sua vida merece que você se prepare para ela. Recapitulando os princípios fundamentais. Sua aparência não define seu valor moral, mas comunica sua intenção e autorrespeito. Os estoicos não eram desleixados, eles eram estratégicos. Entendiam que viver no mundo real requer trabalhar com realidades sociais, não contra elas. Autocuidado é autorrespeito, não vaidade. Vaidade é depender da aprovação externa. Autocuidado é honrar a si mesmo, independente de aprovação. Você controla sua preparação, não o resultado. Prepare-se bem e deixe os resultados virem como vierem. Negligenciar a aparência é autossabotagem desnecessária, como ter um carro, mas recusar colocar gasolina. A dicotomia do controle se aplica. Sua aparência está sob seu controle. Use esse poder. Preferíveis indiferentes. Aparência não te torna virtuoso, mas é preferível se apresentar bem. Pequenas melhorias compostas criam transformação massiva. Não tente mudar tudo amanhã. Melhore 1% por dia. Consistência supera intensidade. É melhor manter um padrão mínimo todo dia do que ser perfeito uma vez e depois abandonar. Contexto importa. Adapte sua apresentação apropriadamente, mas sempre com cuidado e intenção. No final das contas, estoicismo não é sobre virar um robô perfeito, sem emoções. Não é sobre se tornar alguém que você não é. É sobre ser a versão mais poderosa e intencional de você mesmo. Marco Aurélio não cuidava da aparência porque era vaidoso. Ele cuidava porque era imperador. E imperadores não podem dar desculpas para o mundo subestimá-los. Você também não pode. Porque você tem uma missão. Você tem propósito. Você tem algo para oferecer ao mundo. E se sua aparência negligenciada impede as pessoas de descobrirem isso, você não está sendo profundo, você está se sabotando. Então, amanhã de manhã, quando você acordar,
você tem uma escolha simples, mas profunda. Você pode continuar se sabotando com a desculpa de autenticidade. Você pode continuar culpando o mundo por ser superficial, enquanto você se recusa a trabalhar dentro da realidade. Você pode continuar perdendo oportunidades e se perguntando por que a vida não está funcionando. Ou você pode começar a se preparar, a se respeitar, a se honrar. Não por vaidade, por estratégia. Não para impressionar os outros, para facilitar suas conexões e efetividade. Não porque você precisa da aprovação deles, porque você merece seu próprio respeito. Se este vídeo mudou algo na sua perspectiva, se você sente que valeu cada minuto, se inscreva no canal Caminho Estoico e ative o sininho. Toda semana eu trago filosofia estoica aplicada à vida real, sem enrolação, só verdade prática que funciona. Conteúdo que realmente faz diferença, não apenas teoria abstrata. Deixe seu like se este vídeo agregou valor. E comente o que mais ressoou com você. Eu leio todos os comentários e eles me ajudam a entender o que mais serve vocês. Lembre-se desta verdade estoica final. Você vai morrer um dia. Marco Aurélio meditava sobre isso diariamente. Não por morbidez, mas por clareza. Quando esse dia chegar, e ele vai chegar para todos nós, você não vai se lembrar das roupas específicas que usou ou dos cortes de cabelo que teve. Mas você vai se lembrar se viveu com dignidade, se você se respeitou, se você se preparou para dar seu melhor, se você honrou sua vida com seu esforço. Então, se prepare, se respeite, se honre, não por vaidade, por virtude, porque você merece, porque o mundo merece a melhor versão de você, porque cada dia que você negligencia sua preparação é um dia que você desperdiça seu potencial. E a vida é curta demais para desperdiçar. Epicteto, que começou como escravo e morreu como um dos filósofos mais respeitados de Roma, nos deixou com este pensamento: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você que importa. Sua situação atual, sua aparência atual, seus hábitos atuais, nada disso define você. O que define você é o que você escolhe fazer a partir de agora. Você pode escolher começar a se cuidar, a se preparar, a se honrar, ou pode escolher permanecer como está. Ambas são escolhas válidas, mas apenas uma te leva para onde você quer ir. Escolha sabiamente, haja consistentemente, viva com dignidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, viva como um estoico, com virtude, com intenção, com respeito por si mesmo e pelos outros. Obrigado por assistir até o fim. Isso mostra que você realmente se importa com seu crescimento. E isso já te coloca à frente da maioria. Agora vá fazer o trabalho. Seu futuro, eu vai te agradecer.